Gravação iniciada, presidente. Conselheiros, dando continuidade à sessão do dia 11/11, na parte da manhã, vamos iniciar agora a relatoria do processo da conselheira Lívia, número 52 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado Troia Consultoria. Pode começar, conselheira, quando estiver pronta. Um recurso da Fazenda, em face do acórdão 401.00629 de 2011. A Fazenda assim surge contra a redução da multa percentual de 75%, alegando divergência com relação aos seguintes paradigmas: 101.96446 e o 105.17034. O presidente da primeira Câmara deu seguimento ao recurso, observando, na decisão combatida, foi decidido que o descumprimento das orientações da Receita Federal no preenchimento de PRD-COMPS são fundamentos para o indeferimento da compensação e para a aplicação da multa de ofício, porém não suficientes para configurar simulação. Ficou também registrada as folhas 16 do acordo que simulação não se confunde com fraude, que seria pressuposto para a qualificação da penalidade. A recorrente argumenta no recurso que a prática contumaz do contribuinte de efetuar compensações reconhecidamente indevidas no intuito de não pagar tributos constitui dolo suficiente para ensejar a aplicação da penalidade qualificada. Aí transcreve as emendas dos acórdãos paradigma e conclui: como se constata, os paradigmas reproduzem o entendimento da Procuradoria a decidir que a prática reiterada de infração caracteriza a conduta dolosa, afastando a hipótese de conduta culposa, justificando a penalidade agravada. O sujeito passivo também apresentou recurso especial, no entanto, esse recurso teve seguimento negado, o que foi confirmado após agravo. Ele, então, apresentou contrarrazões e questiona exclusivamente o mérito do recurso. Passando ao voto, no caso, a Fazenda sustenta seu recurso especial que a reiteração no envio sabidamente indevido de declarações de compensação implica o reconhecimento do dolo, essencial à qualificação da multa. Apresenta, assim, paradigmas que indicariam que a prática reiterada de infração evidenciaria o intuito doloso. Observe, primeiramente, que os paradigmas apontados não tratam do envio de decomp sabidamente indevidas. Primeiro, porque sequer tratam de envio de decomp, mas de auto de infração. Ademais, o qualificativo sabidamente para envio indevido é um ponto relevante que dependeria de demonstração de divergência quanto a que circunstâncias seriam capazes de revelar que o sujeito passivo tinha consciência de que não poderia apresentar as compensações em questão e mesmo assim o fez indevidamente. Tal discussão é estranha aos paradigmas apontados, eis que esses trataram de auto de infração em que próprio não recolhimento de tributos, algo que por si só já é sabidamente, entre aspas, indevido, foi reiterado. Ademais, a circunstância da rejeição teve abordagem inaugural no recurso especial fazendário. De fato, examinando-se o voto vencedor do acórdão recorrido, percebe-se que em nenhum momento a reiteração da conduta é mencionada. Tal circunstância poderia significar apenas que o acórdão recorrido não considerou a reiteração como fator relevante. Mas isso se o TVF, de fato, tivesse fundamentado a exasperação da multa na reiteração da conduta. O que também não é o caso, já que o TVF fundamentou a qualificação da multa no fato de o sujeito passivo efetuar compensações através de documentos eletrônicos, sendo esses créditos pertencentes a outra pessoa jurídica, sem fazer alusão à reiteração na parte que motiva a qualificação da multa. Nesse passo, pontuo que, muito embora o RICAF, quando se refere ao requisito de pré-questionamento, mencione apenas o recurso especial do contribuinte, fato é que a competência dessa Câmara Superior reside em solucionar divergências na interpretação da legislação tributária. E não se pode considerar que há divergência quando o acórdão recorrido absolutamente não trata da matéria que o recurso especial pretende abordar. Também não se possa extrair de tal omissão qualquer conteúdo decisório implícito. Se o TVF tivesse falado isso e tivesse uma omissão no acórdão, eu poderia dizer que a omissão dele é porque ele considerou irrelevante, mas nem isso. Por isso, minha construção. Assim, também por esse motivo, compreendo que o recurso não pode ser conhecido. Então, eu oriento meu voto para não conhecer o recurso especial, presidente, por esses dois motivos. Passo ao mérito ou votamos conhecimento? Pode. Vamos parar aqui, vamos fazer a votação. Conselheira Deli, quando estiver pronta, a senhora está com a palavra. Alguém quer falar alguma coisa antes? Então, a gente aguarda.
Ok. Vou acompanhar a relatora pelas conclusões. Só uma ressalva ao voto, como aqui, embora aqui seja lançamento de multa isolada por compensação indevida, isso se deu em razão da não declaração e a penalidade em consequência aplicada é do 18, parágrafo 4º do artigo da Lei 10.833, que remete ao 44.1 da 9.430, com sua duplicação nos mesmos termos. Então, eu acho que, como é o mesmo dispositivo que rege a multa de ofício para os casos de lançamento, o fato dos paradigmas tratarem de lançamento não seria um óbice para mim em caracterizar a divergência nessas circunstâncias. O problema é como a outra ponderação que a relatora faz, de que não há semelhança na acusação de evidente intuito de fraude, né? São circunstâncias distintas, tratadas, e, para além disso, a questão da reiteração, que, como bem observado pela relatora, não foi tratada, né, até o julgamento do recurso voluntário, surge só no recurso especial da Procuradoria. Então, acompanho a relatora no não conhecimento pelas conclusões. Ok. Conselheira Viviane. Também vou acompanhar pelas conclusões, presidente. Não conheci. Conselheira Amélia. Acompanho o relatório também pelas conclusões. Conselheiro Fernando. Acompanho pelas conclusões, presidente. Conselheiro Tozelli. Eu acompanho pelas conclusões, presidente. Conselheiro Caio. Acompanho pelas conclusões. Eu também acompanho pelas conclusões. Então, negado conhecimento por unanimidade. E... Presidente, se eu retirar o argumento do lançamento, fica suficiente? Só para ele, não sei se ela vai fazer declaração de voto, mas para não precisar, não tem problema em tirar o argumento de que, por ser lançamento, seria diferente? Se for... Para mim, seria suficiente. Não sei, é só a Viviane que acompanhou as minhas conclusões, não sei os demais. Bom, alguém discorda do que a doutora Lívia está propondo? Então, perfeito. Então, o negado conhecimento por unanimidade, doutora Lívia, ok. Tá? E vamos para o número 54, de relatoria da conselheira Edeli. É o EC, Construções Limitadas, é o recorrente, interessado Fazenda Nacional. Já está na pasta. Aqui o lançamento é da contribuinte, foi mantida a multa, aqui a compensação indevida, formalizada antes da 11.051, liquidação de débitos próprios, com crédito de processo judicial, aí da trabalhista. Então, foi aplicada a multa de ofício de 75%, por conta dos créditos não terem natureza tributária. Então, a autoridade julgadora de primeira instância manteve, no recurso voluntário também, a contribuinte apresenta os paradigmas, né, desse entendimento que já é sabido acerca da retroatividade benigna da 11.051. Porque a 11.051 deixou de prever multa de 75% para essas infrações. É essa a pretensão da contribuinte. Demonstra o pré-questionamento. Os argumentos de praxe, essa discussão é bem reincidente, né? A Procuradoria defende a manutenção, dizendo que ainda há penalidade, sempre houve penalidade aí para compensação de créditos de terceiros e não tributários. A
Procuradoria, passando ao voto, a Procuradoria pede que seja negado seguimento a recurso especial, mas não deduz nenhuma razão para tanto. A divergência, para mim, está claramente evidenciada no despacho de admissibilidade que adoto. Trago aqui o último julgamento da matéria, a composição era bem diferente. Já tive a oportunidade de apresentar esse colegiado entendimento contrário ao cancelamento de penalidade aplicada em face de compensação indevida sem fraude com crédito de natureza não tributária, em razão das alterações promovidas a partir do 11.051. Esse é o voto do 4224, que, embora tenha tratado de compensações declaradas na vigência do 11.051, traz como fundamento a previsão de punição da conduta sob análise nesses autos desde a redação original da 10.833, para assim refutar a alegação de que, na ausência de fraude, a penalidade em questão somente seria aplicável a partir da 11.196. Por tais razões, fundamentos da expostos são aqui reiterados para afirmar o cabimento da penalidade em face da conduta sujeita à punição. Então, é aquela argumentação de que, com a 11.051, passou a haver a previsão de compensação não declarada, de não declaração da compensação para os casos de compensação com crédito de terceiros e de natureza não tributária, e que, inclusive, a 11.051 estabeleceu só a multa de 150 para esses casos. Então, por retroatividade benigna da 11.051, pretende-se que essa multa de 75% aplicada para as compensações anteriores a 11.051, que ela seja cancelada. No meu, traço todo o histórico para dizer que compensação com crédito de natureza não tributária ou de terceiros sempre foi vedada e sempre teve a punição minimamente da multa de 75% em todos os passos da legislação. O que houve apenas é que, quando a 11.051 alterou o ato de repúdio a essas compensações, deixou de ser não homologação, passou a ser não declaração, mas a compensação continuava sendo inadmitida, a 11.051 estabeleceu uma multa de 150% para esses casos de não declaração, mas, ou seja, estabeleceu uma penalidade maior, inclusive por conta que a gente já tinha um histórico de presunção de fraude nessas compensações desde o ADI 17 de 2002. Mas a 11.196 corrigiu esse erro e restabeleceu a possibilidade de multa de 75 e 150 para essas compensações. Então, se houve alguma coisa, foi um agravamento da penalidade na vigência da 11.051, mas a multa de 75% aqui aplicada, ela, entendo que essa exasperação da 11.051 não opera a retroatividade benigna, né, seria uma contradição em termos. Entendo que ela não mudou o tipo, continua, sempre existiu a penalidade, ela apenas, aí já são palavras minhas ao final do voto, ela apenas inovou ao punir também a conduta de informar crédito falso, que supostamente se referir a crédito próprio de natureza tributária, sujeitar-se a não homologação. Então, a falsidade, sim, é uma informação que só é punida a partir do 11.051. A informação em decomp de um crédito de terceiro sempre foi uma conduta punida desde MP 135, permaneceu a 150 no 11.051 e voltou a 75% na 11.196. No mais, quanto ao alegado caráter confiscatório, ofensa a princípios constitucionais, entendo que o CARF não é competente para essa matéria e, por isso, nego o provimento ao recurso especial da contribuinte. Ok, conselheira Lívia, já está preparada para votar? Tenho voto também sobre isso, no mesmo sentido da doutora Edeli, acompanhei naquela ocasião, no julgamento mencionado, permaneço acompanhando. Ok. Conselheira Viviane. Acompanha a relatora. Conselheira Amélia. Eu vou abrir divergência para dar provimento. Acho que eu também tenho... aqui na turma, acho que eu nunca votei, se eu não me engano, mas acho que na turma eu tenho voto no sentido de se cancelar a multa. Pode falar, Viviane. Caiu. Ele não ouviu a voz da Amélia. Amélia, pode repetir seu voto? Que o Caio tinha caído. Estou abrindo divergência para dar provimento
para se cancelar a multa. Ok. Doutor Cláudio, ouviu o voto da doutora Lívia? Ok. Doutor Fernando, como o senhor vota? Presidente, voto com a relatora. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Presidente, eu fiz um voto recente disso, eu não tô lembrando exatamente, eu vou pedir uma vista de mesa aí, porque para manter a coerência. Ok. Vamos passar, então, doutora Ideli, para o número 55 da pauta, também de sua relatoria, recorrente à Fazenda Nacional, interessada é JAN, distribuidora de alimentos. Procuradoria contesta o provimento parcial recurso voluntário para afastar o agravamento da penalidade. O litígio são diferenças apuradas no Simples Federal em 2006, constatação de receitas informadas ao fisco estadual, divergência daquelas declaradas ao fisco estadual correspondente a 10% das receitas auferidas. A multa de ofício foi agravada porque o contribuinte não apresentou o livro de apuração de ICMS. A autoridade de primeira instância manteve a exigência colegiada, a qual afastou o agravamento. Tudo bem? O Caio está aí ainda? Tá? Os autos do processo foram remetidos à Procuradoria. Ela aponta aí divergência em relação a 2 paradigmas. Foi apreciado só o primeiro. O exame de admissibilidade foi complementado em relação ao segundo paradigma, que também é admitido. A Procuradoria argumenta que, enquanto o acórdão recorrido decidiu reduzir a multa, mesmo estando configurada a inobservância de intimação, o acórdão paradigma a questão, tem uma intimação objetivamente não atendida e aí disso decorre toda aquela discussão quanto ao prejuízo, né, ao embaraço e a possibilidade da fiscalização alcançar as informações por outros meios para promover a exigência. Passando ao voto, tem uma análise aqui de admissibilidade, a contribuinte aponta a falta de similitude fática com 203.10.057, eu transcrevo o voto condutor e comparo que aqui nos autos que estamos analisando, a contribuinte foi intimada a apresentar o livro de registro de saída, sendo cientificada dessa exigência por via postal, e foi lavrado o termo de encerramento com as informações obtidas da Secretaria de Fazenda, compatíveis com a movimentação financeira, e o voto condutor do acórdão recorrido entende que não houve prejuízo ao trabalho fiscal. Embora a autoridade não indique já dispor dos registros do fisco estadual antes da intimação, que deixou de ser atendida, e essa informação de fato não conste do relatório do ser integrado, mas apenas da listagem de operações que é posterior, o voto condutor do acórdão recorrido está pautado neste conhecimento prévio e nisso destoa do 203.10.057, que afasta a arguição de inexistência de prejuízo, porque somente foram encontradas as notas fiscais que permitiram a descoberta do ilícito, mas não os demais documentos que deveriam ter sido entregues à fiscalização. Então, tem essa circunstância específica aqui de a pergunta se o fisco sabia ou não das informações antes de fazer a intimação, se era algo necessário. Isso eu não vejo nesse paradigma específico. Considerando essas circunstâncias, entendo que há dessemelhança que impede a formação do dissídio. Já no segundo paradigma, tem em conta agravamento motivado pelo não atendimento à intimação para comprovação de origem de depósito. Seu voto condutor afirma, diante de tais circunstâncias, o que é consignado. Embora as circunstâncias fáticas sejam distintas, o voto condutor do recorrido as assemelha ao afirmar que é incabível agravamento nas situações em que a autoridade já dispunha de elementos necessários para o lançamento. Assim, entendo que há similitude suficiente para conhecer do recurso em face deste segundo paradigma. De outro lado, esse alinhamento não permite que se rejeite tal paradigma com base no 6712, inciso 3, né, por conta da súmula CARF 133, que é contrária a ele. A norma regimental em referência tem por finalidade interromper a discussão em instância especial sobre questões que já se encontram pacificadas.
No presente caso, porém, como a PGFN pretende o restabelecimento do agravamento em razão do não atendimento à intimação para apresentação de livros, eu não posso aplicar o racional daquela súmula para desconsiderar o paradigma. E, por isso, dou conhecimento, conheço do recurso especial com base no segundo paradigma. Quanto ao mérito, aqui a gente tem tomado por referência o 9101001456, que diz que não é necessário o embaraço, que é necessário a presença de uma das hipóteses legais para agravamento, mas o embaraço não está entre elas. No presente caso, diversamente do que consignado no voto condutor do acórdão recorrido, não há evidências de que a autoridade fiscal já dispunha das informações do fisco estadual quando iniciou o procedimento, lavrando a intimação que deixou de ser atendida pelo contribuinte. Em 10 de agosto de 2009, foi emitido o relatório do dossiê integrado, que apontava apenas a discrepância de movimentação financeira e receitas declaradas, nada trazendo a título de informações de terceiros ou venda de CMS. Em 13 de agosto, a contribuinte foi intimada, ciente dessa exigência por via postal em 17 de agosto, ela nada apresentou. Somente quando expirado o prazo de intimação em 28 de agosto, é emitida a listagem de valor contábil das operações e prestações. Conclui-se daí que, ao constatar, essa listagem é emitida pela Cefaz, inclusive. Conclui-se daí que, ao constatar a falta de colaboração do contribuinte com a investigação fiscal, a autoridade optou por recorrer ao fisco estadual e assim alcançou prova das vendas compatíveis com a movimentação financeira, desprezando essa segunda linha investigativa e identificando evidências suficientes dos valores omitidos para a formalização da exigência sem a necessidade de reintimação do contribuinte, mas entendendo caracterizada a hipótese de agravamento da penalidade. Os autos são lavrados em 27 de outubro. Constata-se nesse contexto que os fatos sob exame se situam no extremo oposto de outros já examinados por esse colegiado, nos quais a recalcitrância é evidenciada a partir de ações reiteradas e tendo por objeto a exigência de esclarecimentos significativamente mais complexos. Não há dúvida que o sujeito passivo deixou de atender a intimação que lhe foi dirigida, mas foi lavrada uma única intimação e o lançamento foi formalizado poucos dias depois de expirado seu prazo, a partir de informações que o fisco logrou obter sem a colaboração do sujeito passivo. Ainda assim, deve ser aplicada a orientação inicialmente expressa, porque confirmada a circunstância que se enquadra no critério objetivo fixado em lei para agravamento da penalidade, ainda que não caracterizada a conduta dolosa consistente em embaraçar a fiscalização. Os livros eram necessários às verificações demandadas pelos indícios de irregularidade que motivaram a investigação. A contribuinte deveria dispor de escrituração fiscal exigida, mas não respondeu à intimação e não apresentou qualquer justificativa. Caracterizado o não atendimento, a determinação legal é de aplicação da multa de 112,5. Esta conclusão não se altera caso o esclarecimento exigido seja expresso pela apresentação de livros da escrituração. É irrelevante a autoridade demandar a prestação de informações ou indicar o veículo, né, em que elas devem ser entregues. A conduta de prestar esclarecimentos expressa na lei alcança esclarecimentos exigidos sob qualquer forma pelas autoridades fiscais, excluídos apenas aqueles sob a forma de arquivos arquivos magnéticos destacados no parágrafo 2º da NAP 430 e depois em outros incisos do mesmo dispositivo na redação da 11488. No mais, confiscatoriedade não é nossa competência. Então, entendo que a gente está, de fato, diante de um caso bem limítrofe, em que objetivamente está caracterizada a hipótese legal, a intimação para prestar esclarecimento não atendida no prazo marcado, a fiscalização, como entendo que o embaraço não é necessário, né, e a hipótese legal está caracterizada, embora seja um caso que está no extremo oposto de vários outros que nós julgamos, eu entendo que o dispositivo legal não permite outra interpretação, senão a de que o agravamento é devido. Por isso, dou provimento ao recurso especial da Procuradoria para restabelecer o agravamento da penalidade. Ok, doutora Edeli, doutora Lívia, a senhora já está preparada para votar? O meu processo está travado aqui, não teve termo de embaraço, né? Foi só, eu considero como... Nem reintimação. Esse caso não tem nem reintimação. Necessidade de reintimação e de termo de embaraço,
como requisitos para aplicação dessa qualificação da multa. Eu fui no voto da doutora Edeli até o finalzinho ali. Entendo que as hipóteses são objetivas, mas entendo que tem que estar configurada essa... Não o embaraço no sentido de prejuízo à fiscalização, mas o embaraço no sentido de documentar nos autos que essa falta causou prejuízo objetivo, e não ao trabalho do fiscal, mas causou, documentar nos autos que essa falta era relevante e será usada contra o contribuinte. Então, por isso, divirjo para negar provimento. Doutora Edeli, a senhora pediu a palavra? Não, eu só ia dizer que a fiscalização teve que buscar as informações no Cefaz, né? Isso, para mim, é suficiente, o que demonstra que ela tinha necessidade do que ela pedia. Conselheiro Viviane, como vota? Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheira Amélia, como vota? Eu acompanho a divergência. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli, como vota? Eu acompanho a divergência, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Posição conhecida com a divergência. Eu acompanho a relatora. Então, ficamos aqui conhecido por unanimidade e, no mérito, por determinação legal do 19E da Lei 13.988, foi negado provimento ao recurso, vencida a relatora, Viviane, Fernanda e Andréia. Doutora Lívia, a senhora pode fazer o voto ao vencedor, então? Tá, ok. Vamos fazer o 56 e aí depois a gente volta mais tarde, às 14h30, tá? Que a gente fecha a pauta hoje. Vamos lá, doutor Caio? Doutor Toselli, pois não. Presidente, o item anterior, que já estava em andamento, eu acabei de ver meu voto, já estou hábil para julgar. De repente, já está... Então, vamos adiantar o 54, que é de relatoria da conselheira Edeli, né? Acabou de ser relatado, o doutor Toselli já tinha um voto, pediu a vista em mesa. Vamos dar continuidade, a doutora Lívia acompanhou, a doutora Viviane acompanhou, a doutora Amélia abriu divergência, o doutor Fernando acompanhou. Vamos lá, doutor Toselli. Presidente, esse caso aqui é uma tese que eu nunca tinha visto no CARF, que um contribuinte ele colocou no recurso voluntário que eu fiz o voto, que é o 1201003848. Aqui a discussão não aplica nada por causa da alteração legal ou aplica 75. E é interessante que ninguém fala de uma MP, que é a 303, que ela teve vigência muito rápida. Ela chegou para esse tipo de declaração considerada indevida e depois não declarada, a fixar o percentual de 50%. Essa MP perdeu a validade e depois foi substituída pela MP que definiu 75% e que passou a definir a alíquota. E realmente, na época, até o conselheiro Neudson, que tinha muita experiência nesse assunto, ele falou, nossa, eu nunca vi essa tese e tal, e acabou, salvo o melhor juízo, que chegamos até a jogar por unanimidade de votos, acho que foi inclusive na primeira sessão do doutor Ricardo Antônio Carvalho Barbosa aqui no CARF, que inclusive também reconheceu essa aplicação retroativa dos 50% e não de falta de base legal. Então, como era uma tese que eu também não conhecia no CARF, e o colegiado lá no caso 1201, por unanimidade, entendeu, aplicava os 50%, eu vou fazer uma declaração de voto, copiando esse acórdão aqui, e vou dar parcial provimento para reduzir para 50% em face da retroatividade benéfica da MP 303. É como voto, presidente. Doutor Caio. Com a divergência. Eu acompanho a relatora, então ficou conhecido por unanimidade, negado o provimento por maioria, vencida a conselheira Amélia, conselheiro Toselli, conselheiro Caio, conselheiro Toselli fará declaração de voto. Conselheiro Toselli deu provimento parcial, certo? Então, vamos para o 56, de relatoria do conselheiro Caio, recorrente Fazenda Nacional, interessado VKMK, cobrança e consultoria. Então, conselheiro, quando o senhor estiver pronto, pode iniciar. Obrigado.
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em face do acórdão final 884, proferido pela Terceira Câmara do Egrégio Terceiro Conselho de Contribuintes, em 11 de dezembro de 2008, que deu provimento ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte, cancelando a penalidade imposta. Em resumo, a contenda tem como objeto a autuação, impondo à contribuinte multa por atraso na entrega de DCTF, referente ao quarto TRI do ano calendário 2004, na monta de R$ 200. Na data de vencimento da entrega da referida obrigação acessória, os sistemas da Receita Federal apresentavam falhas, tendo sido, inclusive, posteriormente editado o ADE-SRF 24 de 2005, considerando como entregues no prazo as declarações transmitidas até 3 dias posteriores à data original de vencimento, reconhecendo, então, tal ocorrência. No caso, a contribuinte apresentou sua DCTF apenas 6 dias após o vencimento do novo prazo legal postergado, né? Trago um breve resumo. A DRJ negou o provimento à impugnação, entendendo ser devida a aplicação da multa, independentemente da conduta em face das falhas do sistema eletrônico. Inconformada, a recorrente apresentou recurso voluntário ao CARF, reiterando seus argumentos de razoabilidade, de que, na verdade, o atraso foi causado unilateralmente pela Receita e que deveria ser afastada da multa. Quando o julgamento entendeu a turma ordinária, por unanimidade de votos, que era incabível a penalização do contribuinte por motivo de equidade, invocando o artigo 108 do CTN, cancelando a sanção. A essa altura, a PGFN não apresenta embargos, mas interpõe diretamente o especial, trazendo a demonstração do dissídio jurisprudencial, de caso em que o contribuinte havia também passado dias depois da prorrogação, transmitiu, e mesmo assim foi aplicada a multa, vez que fora da própria prorrogação. A processado especial teve seu prosseguimento determinado integralmente, reconhecendo o dissídio jurisprudencial demonstrado, intimada a contribuinte não contrarrazou. Presidente, indo ao voto, reitera essa tempestividade, considerando a data de interposição, como igualmente antes já registrado seu cabimento, está sendo processado pelos artigos 7 e 15 do RICARF da MF 147, mas aqui é recurso de divergência, ainda que fosse possível o contrariedade à lei, mas como a decisão foi unânime, valeu-se a fazenda da figura já existente do recurso de divergência. Conforme relatado, o contribuinte não apresenta contrarrazões, considerando tal silêncio, uma simples análise do acórdão 302, final 631, previamente acolhido como paradigma válido, ilustra não só a similitude fática necessária, como a notória presença de divergência com o acórdão recorrido. Então, também arrimado no parágrafo 1º do artigo 50 da 9784, eu entendo por conhecer do apelo. Presidente, vou prosseguir no mérito. Uma vez conhecido o especial fazendário, passa-se a apreciação da matéria, qual seja a manutenção da multa por atraso na entrega do DCTF, mesmo quando verificada a falha no sistema de recepção de dados da Receita Federal, quando essa é transmitida após a prorrogação do prazo limite. No que tange a este tema e oportunidades pretéritas, este conselheiro já manifestou sua filiação ao posicionamento que recentemente vem se revelando majoritário na jurisprudência deste egrégio CARF, no sentido de afastar tal sanção quando provada a ocorrência de impossibilidade da transmissão eletrônica da declaração por falha causada pela administração tributária, mormente quando o contribuinte adota outras medidas visando ao atendimento da obrigação dentro do prazo legal sua prorrogação. Tal posicionamento é ilustrado pelo acórdão final 249 do ilustre conselheiro Sérgio Abelson. Na mesma esteira também confeira outro acórdão na mesma linha do conselheiro Edgar Brasruni. Ocorre que, diferentemente de tais precedentes das colendas turmas extraordinárias, o presente caso guarda duas peculiaridades que geram profunda e vital discrepância em relação à circunstância daqueles outros feitos. A contribuinte somente efetivou a transmissão em 24/2 de 2005, enquanto o prazo legal era dia 15 e a prorrogação foi até 18. Então, do último dia da prorrogação, passou mais 6. Segundo fato relevante, a contribuinte não produziu nenhuma prova ou apontou para indícios que nos dias 19, 20, 21, 22, 23 de fevereiro de 2005, ou seja, os dias fora da prorrogação, ela não conseguiu produzir nenhuma prova nem trazer evidência que também esteve impossibilitada de efetuar a transmissão nesses dias.
O único elemento que a recorrida apresenta para lhe socorrer em relação à transmissão tardia é um relato meramente postulatório em suas razões de voluntário de um suposto diálogo mantido com uma suposta servidora que, inclusive, só é referida pelo primeiro nome, e em termos postulatórios, na peça. Né? Ligamos para fulana disse faça isso e fulana disse aquilo. Nesse sentido, realmente aqui configura-se atraso no cumprimento da obrigação acessória de maneira injustificada. Mais do que isso, o ilustre relator do acórdão recorrido aplicou de ofício a figura da equidade, prevista no artigo 108 do CTN, para, abre aspas, a perfeita mitigação do rigor da lei, no caso concreto, e acrescenta aquele relator que, abre aspas, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 108, parágrafo 2º, utiliza-se do vocabulário equidade no sentido de suavização, de benevolência da aplicação da norma. Ora, como o próprio caput do artigo 108 prescreve, a equidade somente pode ser invocada e adotada no absoluto silêncio da lei, e diga-se que não se detecta em tal regra do CTN, que visa garantir a inocorrência do non-liquid, que é vedado no direito brasileiro, é uma regra para que haja a integração do sistema jurídico tributário, não havendo, então, lacuna para não provocar esse non-liquid, que é a impossibilidade da autoridade jurisdicional não dar uma solução. No presente caso, não ocorre tal circunstância excepcionalíssima de lacuna, e claramente equidade foi pretensamente aplicada exclusivamente porque entendeu ser injusta e excessivamente rígida a sanção sob análise, ainda que devida e reconhecidamente prevista em norma vigente. Então, ele reconhece que está prevista, ele fala, a norma é muito rígida, então eu vou usar a equidade. Conferindo todo respeito à colenda Câmara CO do terceiro Conselho de Contribuintes, é deveras temerária tal prática jurisdicional, mormente ambiente de contencioso administrativo fiscal, que não possui competência para ponderar constitucionalidade da legislação, pois assim, abre aspas, abre portas para a derrota das normas postas, devidamente positivadas no ordenamento, em prestígio de valores abstratos indeterminados dentro do indevido exercício de discricionariedade do julgador. Do mesmo modo, autoridades tributárias não podem e nem devem lançar mão para majorar tributos ou penalidades em face do senso de justiça fiscal, da mesma forma, ou mesmo solidariedade, ou mesmo dever fundamental de pagar tributos. Então, da mesma forma que a autoridade não pode utilizar esses valores para majorar e agravar, não pode o julgador, se na opinião dele há injustiça, ele também não pode afastar a norma. Posto isso, merece reforma ao acórdão recorrido, mostrando-se procedente o apelo fazendário, diante do disposto voto de conhecer e dar provimento, para manter a multa de R$200 aplicada. Ok, conselheira Edelia, quando estiver pronto. Caio, não me xingue, por favor, mas já julgamos a matéria 9101-004-222, reiterando o entendimento do 9101-00803, a época divergiram Luiz Fabiano e Lívia. Eu fiz o voto vencedor, o caso era idêntico, era 18, vencimento 18 de fevereiro, apresentação lá em 23, e não 24, como no seu caso também. Acompanhe o relator. A doutora Lívia, como vota? Repete 004-222? Eu só não entendi porque eu lhe xingaria. Não, é porque já estava tudo pronto. 004-222. Mas esses é havendo provas, né? De que ele estava impossibilitado. E nesse caso ele não fez a prova. Só para eu ser coerente, porque Os dois são exatamente a mesma coisa. O prazo foi prorrogado para 18 de fevereiro. É fevereiro? Para mim. É fevereiro, conselheira. Fevereiro. Então, 18 de fevereiro, ele entrega, no 4222, ele entregou em 23 de fevereiro. Nesse caso, em pauta, foi em 24 de fevereiro e não traz nenhuma justificativa. A prova afirma, o voto é no sentido de que a prova de dificuldade de entrega é do contribuinte.
Tá. Vou continuar acompanhando o voto os votos citados, a continuar na divergência do Luiz Fabiano. Só observo, Caio, tanto no relatório quanto no voto, o número do acórdão recorrido faltam 3-0. Tá 3-tal. É? Ok, então, obrigado. Muito obrigado. Então, com a divergência, abro divergência, presidente, a despeito do voto do conselheiro, que está muito bem fundamentado. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Acompanho o relator. Conselheira Amélia? Eu tenho esse voto que a doutora Edeli mencionou, que era, acho que, do Luiz Fabiano, né? Mas eu também acompanhei, aí eu já estava presente aqui no 9101-004-281, e eu e a Lívia também fomos vencidas, então, também por uma questão de... E era também a mesma situação. Aqui, nesse caso, eu acho que ele entregou alguns dias depois aqui, mas era esse ato declaratório executivo 24/2005 também. Então, eu vou também acompanhar a divergência. Ok. Conselheiro Fernando, como seu voto? Presidente, eu parabenizo o excelente voto do conselheiro Caio e acompanho integralmente. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Eu concordo com o doutor Caio também, acho que o contribuinte não conseguiu provar que tentou e que teve um impedimento. Também não provou que dia 18 era sexta-feira pré-carnaval, de forma que o primeiro dia útil seria dia 24, então dia 24 para 18 são 6 dias, e esses 6 dias, por mais pouco que seja, a lei não distingue. Então, ele estava em mora no dia 24. Eu acompanho o relator, presidente. Doutora Lívia, pois não? Não? Doutor... Não, então agora sou eu, doutora, eu. Eu acompanho o relator também, parabenizo pelo voto. Então, é conhecido por unanimidade, dado provimento por maioria, vencida Lívia e Amélia, ok? Isaías, pode parar a gravação, por favor?